Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje estou aqui para destruir o seu psicológico. Eu nem sei o que é melhor para ver esses filmes, você estar ou não bem, porque se você por acaso estiver bem, você vai ficar mal, e se você já estiver mal, você vai ficar ainda pior. Desde 2014 eu propago a palavra do desgraçamento mental neste canal. Porém, o destruir o psicológico, ele tá um nível abaixo. Não é aquela obra que te derruba, que te dá uma rasteira. É aquela obra que te chuta quando você já está caído no chão. Que coisa boa, né? Que clima gostoso. E se você gosta desse tipo de conteúdo e de tortura mental, que eu também gosto bastante, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e pode me acompanhar nas redes sociais, que é @Dricheck em todas elas. E eu administro um clube também, o Clube dos Caóticos, se você quiser trocar ideia com outras pessoas caóticas e apoiar o meu trabalho. O clube tem vários tipos de recompensa, tem envios de brindes, tem sorteios mensais, tem clube de leitura, tem grupo no Telegram. Confere o link aqui na descrição. Nesse vídeo serão 3 porradas, 3 filmes para destruir o psicológico. Todos os nomes, detalhes, onde assistir estão na descrição e tem marcação na minutagem também. Bora! Começar provavelmente com um dos filmes mais pesados que eu vi recentemente, inclusive vocês têm me perguntado bastante sobre ele, que é o Soft and Quiet, dirigido pela Beth de Araújo. Tá aí um filme que é difícil de avaliar. É impossível de digerir, poucas vezes eu senti o que eu senti assistindo a esse filme. Ele é pesado, chocante, tem uma escalada de terror que é extrema e imersiva. É o primeiro longa, é o longa de estreia da diretora Beth de Araújo, que é estadunidense e tem cidadania brasileira. E já começou com essa força, começou chutando porta, quebrando parede, atropelando tudo pela frente, num filme independente que teve os direitos adquiridos posteriormente pela Blumhouse. Ele se desenrola em tempo real, num longo plano sequência. Obviamente existem cortes, mas ele nos é apresentado dessa forma, como se fosse feito numa única tomada de 89 minutos de duração, o que traz toda essa carga de imersão. E ele segue uma única tarde na vida de uma professora do ensino infantil, enquanto ela organiza um encontro de mulheres com algo em comum. Elas compartilham de ideias e ideais semelhantes e abomináveis, diga-se de passagem. A reunião termina de uma maneira diferente do que era planejado, e ao voltar para casa com as amigas, um encontro com alguém de seu passado desencadeia eventos assustadores. O que Soft and Quiet faz é escancarar o pior tipo de podridão humana, escória humana, de uma forma suave e silenciosa, como seu próprio nome diz. O horror social em sua forma mais cruel e real, justamente por ser compreendido dentro desse título do filme, onde a gente se vê muito próximo daquilo, às vezes omisso, sabendo que aquilo tudo é muito real. E o mais impressionante é que, envolto em tanta brutalidade, a maior violência está justamente nas palavras e nas suas propagações. Essa câmera que segue as personagens funciona como o nosso olhar, colocando para dentro daquela vivência, sendo cúmplice de todos os absurdos proferidos e todas as questões declaradamente descaradas. Não há meias palavras. Eu penso muito nesse incômodo de uma forma geral, quando você tem alguém próximo com pensamentos preconceituosos, fascistas, criminosos, e a gente não precisa ir longe, nem um pouco longe, infelizmente, principalmente com relação a essa distorção das coisas, pensando, por exemplo, nessa onda com tentativa de ataque à democracia dessa extrema-direita radical brasileira e tudo o que o bolsonarismo propaga, como algumas pessoas ainda fecham os olhos, fazem vista grossa, são coniventes com discursos de ódios e demais situações. É um filme extremamente desagradável de assistir, assim como as violências reais que a gente acompanha, e eu acho que esse é justamente o ponto. Ele termina e você não sabe se a sensação é de alívio ou de desespero, porque alivia não ter que encarar mais aquela situação tão de perto, mas desespera saber que aquilo é a realidade, que aquilo acontece, que está acontecendo agora. A próxima indicação para destruir o psicológico é um filme de 2011, Em Silêncio, que é um longa sul-coreano baseado em um caso real
extremamente revoltante, muito pesado, uma história forte. E o seu lançamento deu luz a um caso que estava ignorado pela justiça por mais de uma década. Na trama, um novo professor de artes chega à Academia Benevolência, que é uma escola voltada exclusivamente para crianças com deficiências auditivas. Ele tem um passado bem trágico e ele deseja, acima de tudo, criar vínculos, conexões reais com os seus alunos e ajudá-los a levar uma vida normal. Daí ele logo percebe que os alunos são um pouco distantes, assim, mais calados, meio tristes e que evitam um contato próximo com os professores. Mas ele continua tentando mostrar que se importa com as crianças e aos poucos vai ganhando a confiança delas, até que a pior descoberta vem. Acho que nessa altura do campeonato e o fato deste filme estar indicado nessa lista aqui para destruir o psicológico, você pode imaginar o que está por trás disso tudo. Ele descobre que os alunos vulneráveis são abusados sexualmente e fisicamente pelos funcionários da escola. E ele se vê completamente disposto a lutar pelos direitos das crianças e pela responsabilização dos culpados, só que ele nem imagina a cadeia de coisas que está por trás deste caso abominável, principalmente relacionado a poder. O caso real aconteceu nos anos 2000 e não teve uma grande repercussão na mídia. Os criminosos, inclusive, cumpriram ali pena mínima, sabe, coisa de 1 ano, e foram soltos. Em 2009, a escritora Gong Ji Yang publicou um livro baseado nessa história, e o diretor aqui do filme, Wong Dong-hyuk, levou para as telas de cinema em 2011, atraindo milhões de espectadores e um novo debate sobre o tema. A discussão veio à tona, ela voltou a público e a investigação foi reaberta. Vários outros relatos absurdos foram revelados, como espancamentos e torturas. Graças ao filme, a escola foi finalmente fechada e a população também exigiu mudanças na legislação. Uma lei foi criada para rever o Estatuto de Limitações para crimes sexuais contra crianças menores de 13 anos de idade e mulheres com deficiência, além de aumentar a pena máxima para prisão perpétua. Vou deixar a fonte e link do caso real aqui na descrição também para quem tiver interesse. E para fechar essa lista com todas as chaves, né, principalmente a chave da destruição mental, na minha opinião, o filme mais indigesto do Gaspar Noé, que é o Sozinho contra Todos, um filme de 98. É um drama cru, sujo, realista, muito do que o diretor costuma trazer pra gente, que mostra a vida como ela é, marcada ali por tragédias, violência e desespero. Se passa em Paris, nos anos 80, um ex-açougueiro tenta reconstruir sua vida depois de cumprir pena por ter espancado o homem que tentou seduzir sua filha com deficiência. Ao sair da cadeia, ele deixa a garota numa instituição de caridade, partindo para uma outra cidade com sua amante grávida e a sogra. Tinha toda uma promessa ali de uma vida nova e um açougue, e em pouco tempo as esperanças se desmoronam e a violência explode. Sem dinheiro e sozinho, ele volta para Paris, contando apenas com a sorte de arrumar um emprego e também com a ajuda dos amigos para ele ter onde morar. Mas ele é constantemente rejeitado, não tem nenhum apoio, sem perspectiva, ele se vê sozinho contra todos, assim como o próprio título, passa a ficar cada vez mais afetado psicologicamente, tendo impulsos homicidas e suicidas. A única ligação afetiva que ele tem é com a filha, por quem ele nutre uma obsessão incestuosa. Esse filme, ele é um profundo estudo de personagem, um personagem degenerado, no caso, né? Ele é um grande retrato de uma mente doentia. Tudo é injustificável e Gaspar Noé destaca a palavra moral algumas vezes pra gente, o que reforça algumas questões sobre a decadência humana. Ele consegue criar o pior das pessoas em um lugar que transparece normalidade, algo que torna tudo ainda mais perturbador. Assim como o filme inteiro, o final incomoda, perturba, consegue desconcertar ainda mais. Nos obriga a acompanhar as subversões, uma loucura crescente que está sempre presente, mesmo até nos aspectos técnicos do filme, como a cor, a narração com a voz interior desse personagem. Parece que a gente está em contato com um diário absurdo e é tão execrável quanto real. Eu acho um filmaço. Eu sou bem suspeita para falar de Gaspar Noé, porque eu gosto bastante. E por mais doentio e perturbador que seja, as intenções da obra são bem efetivas e intensas. E esse açougueiro, esse personagem, teve origem no curta-metragem de 91, que na verdade é um média-metragem, que é um pouquinho mais longo, chamado Carne, e é um dos primeiros filmes do Gaspar Noé. Então fica essa recomendação aí dupla, se você tiver cabeça para isso, porque
o baque, viu? É baque, desgraçamento total. E essas foram as singelas recomendações para destruir o seu psicológico. Lembrando que eu mantenho algumas listas tanto no Filmou quanto no Letterboxd em constante atualização de vários temas. Um deles é o desgraçamento mental, então nunca falta indicação para você. Se você já assistiu algum desses filmes, me conta o que você achou. Se for assistir, me marca, que eu gosto de acompanhar, gosto de repostar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.